Ernesto Geisel foi o quarto presidente da ditadura militar brasileira. Foi durante seu governo que se deu o início do processo de redemocratização do país. No âmbito econômico, seu governo esteve marcado por uma redução no crescimento. Geisel assumiu a inflação em 15,54% e entregou a 40,81%. Na década de 1950, Geisel comandou a guarnição da Quitaúna e gerenciou a refinaria de Cubatão, ambas no estado de São Paulo. Durante esse período, ele estreitou suas ligações com o grupo militar que mais tarde seria conhecido como Sorbonne, ligado à Escola Superior de Guerra. Após o golpe de Estado em 1964, em 15 de abril de 1964, foi nomeado chefe da Casa Militar pelo presidente Castelo Branco, que o encarregou de averiguar denúncias de torturas em unidades militares do Nordeste do Brasil. Geisel faz parte de um grupo de militares castelistas que combateram a candidatura do Marechal Costa e Silva a presidente da República. Castelo Branco promoveu o general do Exército em 1966 e nomeou ainda ministro do Superior Tribunal Militar em 1967. Com a posse do Costa e Silva na presidência, Geisel caiu no ostracismo político. No governo de Emílio Médici, tornou-se presidente da Petrobras, enquanto seu irmão Orlando Geisel se tornou ministro do Exército. O apoio do irmão Orlando foi decisivo para que Médici o escolhesse como candidato à presidência da República, para o mandato de 1974 a 1979. Geisel herdou a necessidade de manter o crescimento econômico, mas o choque e a crise energética mundial frustrou os planos iniciais do governo. Em 1977 foi criado o Plano 2, Plano Nacional de Desenvolver. O plano, no seu primeiro parágrafo, estabelecia que o Brasil se empenharia até o fim da década em manter o impulso que a revolução estava proporcionando. O plano exprime que na prática era necessário manter o crescimento acelerado dos últimos anos, reafinar a política de contenção da inflação pelo método gradualista, manter em relativo equilíbrio o balanço do pagamento, realizar políticas de melhoria da distribuição de renda pessoal e regional, simultaneamente com o crescimento econômico, preservar a estabilidade social e política e assegurar a participação consciente das classes de produtores e dos trabalhadores, realizar desenvolvimento da qualidade de vida e, em particular, sem devastação do patrimônio e de recursos naturais do país. A taxa do crescimento esperada no segundo PND da agropecuária era 7, mas ficou em 6,2. Na indústria era 12 e fechou o governo com 6,6. E nos serviços era 10, fechada em 7,1. Ou seja, o desempenho econômico setorial não foi atingido, e no caso, o setor industrial ficou bastante abaixo do pretendido. Na situação social houve congelamento dos salários. Um dos fatores históricos do governo de Geisel foi o congelamento dos salários. Isso causou crise econômica, revoltas e manifestações populares, como os protestos dos sindicatos. Sendo assim, a sociedade começa a se unir e ganha apoio de entidades de classe como a OAB e a UNE, buscando a redemocratização do país. Movimento estudantil. A partir de 1975, os estudantes universitários começaram a reconstituir as entidades e organizações estudantis. Até 1976, as manifestações se mantiveram restritas, porém, a partir de 1977, os estudantes saíram às ruas promovendo atos públicos, passeatas e manifestações, que exigiam liberdades democráticas. Como se não bastasse os protestos, o governo Geisel foi atingido em cheio com as mortes de Vladimir Herzog e Manuel Friel Filho. A morte de Herzog gerou uma grande comoção social da classe média. Políticos da oposição, estudantes e parte da imprensa se aliaram e realizaram um culto ecumênico. O general Ernesto Geisel assumiu o poder e se deparou com a deteriorização da economia e o descontentamento da sociedade. Reorganização das oposições. No transcurso do governo, diversos setores da sociedade começaram a se reorganizar e se opor frontalmente à ditadura. Com a vitória da MDB nas eleições, ocorreu o primeiro descontentamento popular. O objetivo do governo Geisel foi criar uma sustentabilidade para o país. Foi nesse período que se intensificaram as relações diplomáticas e comerciais do Brasil com outros países, em especial a Europa, África e Ásia, e buscavam diminuir a rigidez da ditadura militar. Alguns de seus principais planos são a divisão do Mato Grosso e a criação do Mato Grosso do Sul, inauguração das principais linhas de metrô de São Paulo e Rio de Janeiro, busca de novas fontes de energia, extinguiu o AI-5 que concedeu anistia política a várias pessoas, construiu a grande parte das hidrelétricas de Itaipu, assinou a Lei nº 6.515, de 28 de julho de 1977, que legalizou divórcios no Brasil e deu início do processo de redemocratização do país. Ernesto Geisel terminou seu mandato de uma forma pacífica. Em seu último ato, que representou bem o tom conservador de sua abertura política, revogou o AI-5 e logo em seguida deu ao próximo presidente o direito de decretar estado de sítio a qualquer momento. Em seu governo, podemos destacar a criação do Ministério da Previdência e da Assistência Social,
a execução do 11º PND, assinatura em um acordo de cooperação nuclear com a Alemanha, para o Brasil assimilar tecnologia avançada, mas foi marcado principalmente pelo fim do regime militar e pelos primeiros sinais de abertura do Brasil para a democracia, por meio das eleições diretas e garantindo direitos que, ao longo da ditadura militar, foram deixando de existir, como a maior participação da população nas decisões políticas, combate à corrupção, à liberdade de expressão e a da imprensa.